Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós estaremos fazendo a quarta aula do nosso curso, do nosso mini curso de revisão dos conteúdos de informática básica essencial, que na verdade é básica, mas não significa que não é profunda, não tem bastante conhecimento, porque o básico significa aquilo que é a base. Então a gente está fazendo aqui o curso, o mini curso, revisão da base do conhecimento de informática para concursos e também para o seu uso aí no dia a dia. Quarta aula hoje, segue aí, acompanha, que vai ter bastante conteúdo. Provavelmente eu vou fazer uma aula hoje mais longa para você ter assim mais um material para você desfrutar, para você poder aprender, né? Faça a revisão, tem aí o curso lá no site, no canal, né? Você bota no YouTube, digita @Virtual Service e você vai encontrar. Aí você tem lá o curso Informática Básica Essencial e o Windows 10. Esse aqui, portanto, é a revisão desse. Ok, pessoal, retomando aqui nossa aula, vamos aí para a tela e vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Vamos revisar os conteúdos, tá certo? Tá aqui, a gente está usando esse material, que é daqui da nossa própria escola, que é a apostila de Informática Básica para concursos. Tá na 10ª edição, aí tem aqui foi 2017 que a gente preparou. Nosso e-mail é esse aqui, nando1231@gmail.com. Você encontra a gente ali no @virtualservice para você fazer as suas aulas. Olha só, eu também tenho cursos aqui na plataforma udemy.com. Vou mostrar para vocês aqui. Eu acessei aqui, vou botar udemy.com. Na plataforma Udemy, a gente vai encontrar? Vocês vão digitar aqui na pesquisa, vocês vão encontrar meus cursos que estão aí disponíveis. Você digita assim, Cisenando Oliveira e dá um enter, é o nome do professor, né? Cisenando Oliveira, aí você dá um enter, você vai encontrar todos os cursos que eu tenho ali, que eu disponibilizei online aí para você. Então tá aqui, ó, Informática Básica para concurso, teoria e prática. Aprenda a introdução, tá aqui escrito, né? Aprenda a introdução ao processamento de dados e iniciação à programação, tudo em um, ideal para concursandos, né? Tem aqui também o formatação de notebook, celular, rápido e fácil. Olha o preço desses cursos, pessoal, tá R$ 22,90, tá? Basta digitar aqui meu nome na pesquisa e você vai encontrar os cursos que eu preparei. Formatação de notebook, celular, rápido e fácil. Tem aí também o curso de edição de vídeos usando computador e celular. O editor é o Filmora 9, é o mais prático e que apresenta os recursos modernos para a edição de vídeo, profissionais e caseiros. E aqui então eu ensino também no celular, usando um programa. Você vai ver lá qual é o programa que eu uso para editar o vídeo no celular. Também muito rápido e muito fácil. Vale a pena você ter esse programa aí no seu computador. Deixa eu dar um zoom aqui na tela, fica melhor assim no meu rosto. Tem aqui também o Excel em 1 hora. Você quer aprender Excel rapidamente? Olha aí, Excel em 1 hora, as principais funções. R$ 22,90 também. Mudando a senha do roteador pelo celular e pelo computador. Também está aí disponível para você. Então, pessoal, aí nós temos aqui também a limpeza de notebook, né? A limpeza interna de notebook. Olha, esse curso é bastante novo, bastante novo. Também está com preço muito bom, de R$ 22,90. Você aprende a limpar seu computador internamente. Tem aqui os gratuitos também, né? Eu coloquei cursos gratuitos aí para quem quiser ver, né? Tem aí um total de 5 aulas, né? De 5 aulas. O vender usando o Facebook é atingir milhares de pessoas. Tem também aqui a revisão de geografia. E encerra por aqui, né? Revisão de geografia. Recebeu nota 5 aí, as pessoas gostaram, né? Do revisão de geografia para o Enem e concursos também, né? Poucas aulas, né? Como é que eu acesso esses cursos? Como é que eu compro? Você clica em cima do curso, simplesmente dá uma olhada aqui. Você tem aqui a pré-visualização do curso. Você clicando aqui, você tem uma prévia do curso. Vocês vão ver aqui, mostrando para vocês assim, para a gente entrar na nossa aula, né? Tá aqui, ó, uma prévia aí do curso para você ver. E aí você assiste aí as aulas. Tem as aulas demonstrativas, ó. Você vai entrar aqui, ó. Quando você entra, na verdade, quando você entra aqui no vídeo, nesse vídeo aqui, você vai ver embaixo aulas de demonstração. Olha quantas aulas eu deixei de demonstração aí, vídeos de amostras gratuitos para você ver. Cada curso tem isso aí, tem esses vídeos de demonstração, ó.
tem várias aulas aqui gratuitas, ó. Nesse curso aqui tem várias aulas gratuitas para você ver nesse curso de informática básica para concurso, teoria e prática. Mas tem também aqui, ó, nos outros cursos também, todos eles têm as aulas de demonstração, né? Tem as aulas de demonstração, por exemplo, formatação de notebook celular. Você clica ali, você vai entrar aqui no curso, clica aqui na pré-visualização, veja as aulas de demonstração. Olha, esse aqui tem 1, 2, 3, 4 aulas de demonstração, né? Quase 20 minutos aqui de aula de demonstração desse curso. Aí, se você gostar, você vai lá e compra. Normalmente a compra é feita no seu cartão de crédito, tá? Para você ter acesso imediato. Você compra no seu cartão de crédito. O valor é sempre esse aqui, ó. Tá R$ 22,90. Só mais um dia por este preço. Tá aí, pessoal. Então, os nossos cursos na plataforma udemy.com. Vamos voltar aqui a nossa aula. E a gente vai ver agora aqui, ó, que nós paramos no... Tá tudo riscado aqui, o que a gente já falou. Nós paramos aqui na aula passada, a gente parou aqui. Vou pedir minha caneta aqui para desenhar. Nós paramos aqui na arquitetura de um computador, sistema computacional, né? Um sistema de computação, um sistema computacional. Vou dar mais um aqui para a gente ver aqui de perto aqui o que ele está dizendo aqui, o que a gente vai ver nessa apostila a partir de agora. Então, um sistema de computação de uso geral moderno consiste em uma CPU, né, uma série de controladoras de dispositivos que são conectados, né, através de um barramento comum que oferece acesso à memória compartilhada. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando aqui o que tem em um computador moderno. O que tem? Temos aqui o sistema principal, que é o CPU, que é a unidade central de processamento. Aqui é o Central Processing Unit, ou unidade central de processamento. Está aqui até embaixo, aqui, ó, Central de Processamento Unit, que é a unidade central de processamento. Essas ligações aqui, portanto, são os barramentos. Essas ligações aqui, ó, essas linhas que estão ligando aqui, são os barramentos. O CPU é ligado ao controlador de disco rígido, ao controlador de impressora, ao controlador de unidade de fita, que na verdade hoje não tem mais, tem controlador de unidade de USB e outras, controlador de memória e a memória em si, né? Então isso aqui seria o que? Seria a placa-mãe do computador, né? Seria a placa-mãe do computador. Então assim, ó, a CPU e as controladoras de dispositivo, ou seja, os chips podem executar de modo concorrente, competindo pelos ciclos de memória. Então, aqui dentro de uma placa-mãe, você vai ter esses controladores que ele está falando aqui. Vamos botar aqui placa-mãe. A gente vai achar aqui já um modelo para a gente já ver aí na sua tela. Tá aqui uma placa-mãe. Então, o que tem aqui nessa placa-mãe? Aqui tem as ligações, né? Tem aqui, ó, esse aqui é o chip principal, que é o processador. Tem aqui os soquetes de memória RAM. Tem aqui a ponte, a gente chama ponte norte, tá aqui a ponte norte. E tem uma outra pontezinha aqui chamada ponte sul. Cadê a ponte sul? Ponte norte e ponte sul. Aqui é que ela está invertida aqui. Mas são dois chips de controle, né, que controla as unidades do computador. Ou seja, unidades de entrada e saída. Tá aqui o áudio, tá aqui a USB, tá aqui o vídeo. E tá aqui também os chips que controlam elas. Esses chips que vocês estão vendo aqui, que eu estou apontando, são chips de controle. Aqui você tem o processador principal, soquete de memória RAM, as PCIs. As unidades PCIs são unidades onde você coloca placas externas para entrar ou sair informação do computador. E aí uma série de outros componentes que a gente vai continuar falando aqui. Então ali, o principal componente é o microprocessador, que é o microprocessador. Ele é o principal componente. Por quê? Porque ele é a central, ela é a unidade central de processamento, né? É a parte de um computador que interpreta as instruções contidas nos softwares. Então o programador desenha o software, escreve o software, e quem vai interpretar, na verdade, é o CPU junto com as controladoras, junto com outros componentes, né? Na maioria das CPUs, essa tarefa é dividida entre a unidade de controle que dirige fluxo dos programas e
uma ou mais unidades de execução que processam os dados ou informações. Então são aquelas unidades ali que a gente estava falando, as unidades aritméticas, são unidades de chips, de chipset, ponte norte, ponte sul, ou chips de controle, como esses que vocês estão vendo aqui, ó. Esses chipzinhos de controle são vários, tem aqui um chip de vídeo, aqui um chip de áudio, um chip que controla o USB, um chip que controla o vídeo. O vídeo, na verdade, está aqui na ponte norte, controlado pela ponte norte, o vídeo e o processador, né, que são os componentes principais, controlados aí por esses componentes, né? E aqui tem mais chips, todos esses chips aqui são de controle de memória, né? Controle de energia, fluxo de energia e tudo mais. Quase sempre uma colação de registro é incluída para manter os operadores intermediar os resultados. O termo CPU é frequentemente usado de forma pouco precisa para incluir outras partes importantes de um computador, tais como caches e controladores. O que são caches? Os caches são os depósitos de memória, né? Dentro do CPU, o que você vai encontrar? Você vai encontrar dentro de um processador, então dentro de um CPU, você vai encontrar isso aqui, ó. Você vai encontrar a unidade de controle, você vai encontrar registradores, você vai encontrar a unidade lógica e matemática, isso tudo dentro do seu processador, né? Você vai encontrar então o chip, o processador internamente, ele é compartimentado, ele tem vários compartimentos. Então a entrada de dados, ela vai entrar, vai até a memória, que são chamadas de memórias registradoras, vai ter aqui a unidade de controle, que vai mandar para a unidade lógica aritmética, e elas vão fazer essa troca de fluxo de informação, decodificando os comandos e enviando isso em bilionésimos de segundo aqui para a saída de dados, né? Então dentro do processador você vai ter a entrada de dados, o controle de memória, que são chamados de registradores, e aí você vai ter a unidade de controle que vai dizer o que entra, o que sai, e tudo isso vai ser enviado depois aqui para a saída, isso em bilionésimos de segundo. Tudo acontece de forma muito rápida. Isso aqui, portanto, é um esquema interno de um processador, tá? Os fabricantes de computadores pessoais, com frequência, equivocadamente descrevem como CPU o computador pessoal inteiro, né? Os fabricantes, chamando de unidade de sistema, ou algumas vezes como caixa branca, incluindo o gabinete do computador. Então, o gabinete é isso aqui, ó. O que é gabinete do computador? Gabinete de computador. Isso é o gabinete. Isso aqui é o gabinete, né? O que é o CPU mesmo? O CPU mesmo é a CPU mesmo é o chip aqui, ó. CPU, você vê que o Google dá certinho pra gente ali o que a gente quer, ó. CPU é a unidade de chip, esse chip ali que integra na placa mãe e que faz e que tem essa arquitetura que eu mostrei aqui para vocês. Internamente ele tem as unidades de controle, unidade registradora, unidade lógica e aritmética, e a entrada e saída dos dados, que é feito ali via placa mãe, né? Tá aí. Então a CPU tem duas funções principais, né? A CPU tem duas funções principais. Quais sejam elas? Controlador, controlar e supervisionar todo o sistema de processamento, e efetuar dados, operações lógicas e matemáticas. Então é um processador que faz todas as operações lógicas e matemáticas, né? Ele lê aqueles comandos que o programador fez e executa os cálculos matemáticos ali. Essa é a função do CPU, que basicamente é tudo que é um computador, né? A unidade de controle, vamos falar um pouquinho aqui da unidade de controle, que é essa aqui, ó, a unidade de controle, é uma das unidades que estão dentro do CPU, gerencia todo o sistema, né? Nela são executados os comandos que envolvem o controle da unidade de entrada e a transferência dos dados para a memória, transferindo os dados para a unidade de saída, busca próxima instrução e decodifica e executa a instrução. Então ele lê o código e executa linha a linha. Quem faz isso? Quem vai executando isso
está aqui quem é que gerencia esse processo aí. É a unidade de controle. A unidade lógica aritmética serve para efetuar as operações de soma, subtração, multiplicação, pois também possui também a capacidade lógica, permite testar várias condições de processamento. É tipo uma grande e potente calculadora. Tudo isso acontece dentro do processador, e isso aqui é o processador, tá? Não confundir com outra coisa aí. Isso aqui é o processador. Então ele tem aí as principais, a unidade de controle e a unidade de lógica aritmética. É claro que a gente não pode deixar de falar da unidade de memória, né? Tem ali internamente a unidade de memória. A unidade de memória é muito importante, que é onde recebe esse fluxo de dados. Quanto mais memória tiver aqui, memória cache, é uma memória bastante rápida do processador, mais rápido vai ser executados os cálculos, né? Por isso que os processadores variam tanto, né? Os principais fabricantes de CPU hoje em dia, a AMD, Advanced Micro Device, fabrica vários tipos de processador, e a Intel são os principais hoje atualmente, tá certo? Os processadores hoje eles têm múltiplos núcleos, né? Atualmente agora em 2021, a gente está em 2021, até por exemplo 9 núcleos, né? Tem os processadores i9, vou botar aqui para vocês, processadores i9, aí i9 é um processador comum, mas aqui dentro tem vários núcleos de processamento, é como se tivesse 9 processadores aqui dentro, tá? E essas categorias tem várias séries deles, né? Tem a primeira geração, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e por aí vai. Então o i9 não quer dizer que fechou, só vai ter o i10 agora, não. Quando o i9 vai ficando obsoleto, vai lançando o i9 outra série, outra geração. Por exemplo, lançou a primeira geração, na segunda já está melhor, já melhorou algumas falhas, alguma lentidão que havia, melhorou a capacidade de memória, melhorou também o fluxo de dados, melhorou então o processo. Então eles mudam a geração. Então a segunda geração já é melhor que a primeira, terceira, quarta, quinta e assim vai, né? Os processadores aí, esses processadores aqui, eles começaram com 4 núcleos. Foi chamado de 3, foi lançado, eu lembro que lançou 3 gerações. Lançou o i3, não é o carro. Vou botar aqui CPU i3, né? Lançou aqui, vou botar processador i3. Então lançou aí o processador i3, esse aqui é o i3. Depois foi lançado, na mesma época, foi lançado junto o i5. Ainda tem uns preços muito elevados esse i5, hein? E o mais caro e mais raro de você ver é o i7, que também é muito bom, muito caro. E tem aí o i9, agora já saiu esse i9 aí, já saiu esse i9. Esse i3, ele tem 3 núcleos, aliás, ele tem 4 núcleos de processamento, né? E várias gerações dele, ou seja, saiu, parece que, se não me engano, deixa eu ver aqui, 9ª geração, quer ver? 9ª geração, deixa eu ver, tem um i3 9ª geração aqui. Tá aqui então, esse do i3. Esse aqui não está falando a geração, mas tem várias gerações, enfim. Esse tem 4 núcleos. Já o i5 ele tinha 8 núcleos. Ele tem 8 núcleos. E aí com várias gerações também, vários melhoramentos com o passar do tempo, né? E o i9, né, que também tem aí vários núcleos de processamento. 8, se eu não me engano, tem mais de 8 núcleos de processamento. Vai se tornando cada vez mais rápido, né? Os primeiros eram dual, né? Dual core, isso significava quad core, 4 núcleos, dual core, 2 núcleos. Isso significava o quê? Significava bastante lentidão, né? Se você pegar um i3 e comparar com um dual core, com um core 2 duo, que é o mais simples, e com o dual core já é, aliás, com o i3 o i3 é bem mais potente, porque tem mais núcleos, de processamento. Quando você vai comprar então um computador, você vai ver lá vários preços, é por causa disso, principalmente por causa do processador, porque o processador tem que ter bastante núcleo e tem que ter também
uma arquitetura que suporte esse computador. Por isso ele é tão caro, né? A velocidade do CPU é medida em clock. Clock, então, o clock é um dispositivo localizado na placa-mãe que gera pulsos elétricos sincrônicos em um determinado intervalo de tempo. Então, quanto mais clocks tiver, mais rápida vai ser o processamento, e isso precisa que a sua placa-mãe então seja adequada para suportar um processador nesse estilo aqui. Então não é qualquer placa-mãe que vai pegar esse processador, precisa ser uma placa-mãe específica que suporte, que tenha clock, né? O sinal de clock, então, ele é utilizado pela unidade de controle para executar as instruções. A frequência do clock, ela é medida em hertz. Hertz é a frequência dos clocks, aliás, da velocidade, né? Aí temos os múltiplos, né? Temos os megahertz, que são milhões de clocks, milhões de instruções por segundo, e os gigahertz, né? Ou bilhões de instruções por segundo, bilhões de instruções por segundo. Então, seu processador vai ser mais rápido, vai ser mais lento, a depender do clock, desse clock aí, que é a velocidade, que é o que o clock, vamos ver aqui no início, que o clock é o que? É um dispositivo, é a quantidade de pulsos, a quantidade de vezes que este pulso se repete, referente, e define a frequência do clock. Aí o clock é uma frequência, e isso significa, traduz em milhões ou bilhões de instruções executadas por segundo. O overclock é uma palavra muito usada aí para os processadores. O que significa o overclock? É dobrar, né? É uma técnica que permite aumentar a frequência do processador. Normalmente os processadores permitem que você aumente a frequência deles através de um overclock. Normalmente o usuário comum não vai fazer isso aqui não. Isso é mais para aqueles aficionados em tecnologia. Eles fazem o overclock, e aí um processador que é uma frequência, ele passa a ter uma frequência maior. Com um Core 2 Duo passa a trabalhar de 2 GHz, passa a trabalhar com 2.4. Isso gera mais possibilidade de queimar, né? Aí precisa também aumentar o cooler. O cooler é o resfriador, é um ventiladorzinho que fica em cima da placa-mãe. Para fazer um overclock tem que trocar o cooler original. O que é o cooler? O cooler é um ventilador que tem na placa-mãe do computador. Todo computador vai ter esse cooler? Não. Se não tiver um cooler desse aqui, que é um resfriador, ele tira o ar de dentro e joga para fora, vai ter um dissipador de calor, que é isso aqui. Aliás, é um dissipador de calor. Alguns computadores não vêm com cooler, vem só com um dissipador de calor, que é esse aqui, ó. Somente esse ferro alumínio que vai aí fazer o resfriamento. Algumas placas-mães vêm com isso aí. Às vezes a própria estrutura é por exemplo, nos celulares, um exemplo aqui, o celular também usa processador. Então nos celulares eles vêm com dissipador, quer ver? Vou botar aqui frontal Moto G, que é o que eu conheço mais, Moto G4. Aí nós vamos ter aqui, ó. Tá vendo que essa estrutura é toda de metal? Ó? Isso aqui é tanto para ser uma carcaça resistente, quanto para ser um dissipador de calor. Isso aqui é o próprio dissipador de calor do celular. Então é um dissipador chamado passivo, né? Passivo, ó, é dissipador passivo nos celulares. Em alguns notebooks, dissipador de calor passivo, que é sem cooler, né? Passivo é sem cooler. Então esse aqui é um passivo, ó, sem cooler, né? Ele não pega cooler, né? Ele mesmo, o calor entra nessas grades aqui, o ar circulando vai resfriar lá embaixo o processador. Tem vários tipos de dissipador de calor passivo. A maioria deles é feito em alumínio, e que o alumínio resfria, ele esfria bem lentamente. Alguns contém água, né? Esse aqui é um de ar condicionado, a água circula aqui dentro, né? Mas alguns de computador também pode ter água, né? Dissipador de calor de computador
de água. Também pode ter de água, né? Alguns aí tem. Não achei nenhum aqui. Não achei nenhum aqui, mas já vi. Principalmente aqueles caras ficcionados que constroem, né? Então é isso aí. Aqui nós temos uma série de outras instruções aqui, ó, falando sobre os bits internos e externos. Os atuais microprocessadores disponíveis no mercado manipulam quantidades diferentes de bits internos e externos, usando o processador para se comunicar com a memória RAM. Então tá aqui, ó, um microprocessador, ele utiliza os bits internos e externos, né, para trocar informações aí com o computador, né? E aí ele vem falando aqui uma série de informações bastante técnicas aí, que dificilmente vai cair num concurso a não ser se for trabalhar como técnico em tecnologia informática, aí vai cair esses detalhes aí. Mas são coisas assim bem técnicas somente. Na prática a gente não utiliza nada desses conhecimentos aí, isso aí é para prova, né? Mas também é bom para você conhecer como é que você vai comprar um computador bom se você não sabe nem o que é um computador bom. Então hoje em dia as provas exigem bastante conhecimento realmente aí. Registradores, então, os registradores são dispositivos de alta velocidade localizados fisicamente aonde? Dentro do CPU. Registradores, então, são tipos de memória de alta velocidade, ó. Os registradores ficam ali dentro da CPU. Que a gente continua falando de CPU, né? Para armazenamento temporário dos dados, né? O número de registradores varia em função da arquitetura de cada processador. Alguns registradores são de uso específico e têm propósitos especiais, enquanto outros são ditos de uso geral. O processador Pentium 4, por exemplo, possui 32 registradores, ou seja, ele manipula 32 bits. 32 bits, cada registrador é um bit, né? Um bit, a gente já falou sobre isso em aulas anteriores aí, e lá na aula principal a gente falou realmente detalhes sobre isso aí. A arquitetura RISC, CISC e CRISC, né? Um processador com arquitetura RISC Reduced Instruction Set Computer, computador de conjunto reduzido de instruções, se caracteriza por possuir poucas instruções de máquina, em geral bastante simples, que são executadas diretamente pelo RED. Na sua maioria, as instruções não acessam a memória principal, trabalhando principalmente com registradores que, nesse tipo de processador, se apresentam em grande número, como um exemplo, o processador RISC. Pode citar o Spark da Sun, ou esse da IBM, e esses processadores todos aqui, essas arquiteturas estão todas melhoradas, e na real isso aqui está muito ultrapassado já, tá? Porque já há muitas melhoras nessas arquiteturas. Os processadores, como vocês viram, tem várias gerações, e com o tempo ele vai mudando. Essas arquiteturas não chegaram a desaparecer, elas apenas se tornaram outras arquiteturas. Eu vou deixar aí para vocês lerem essas arquiteturas. Vamos falar aqui de barramentos, tá? Não é que não é importante não, pessoal, vocês têm que ler isso aqui para vocês terem mais conhecimento aí. Os barramentos, né? Os barramentos é aqueles dispositivos que funcionam para que haja a comunicação entre o processador, a memória e o dispositivo de entrada e saída. É usado um barramento local, localizado na placa-mãe, por isso ela é a base, é o alicerce do PC, pois ela é quem permite a comunicação entre todos esses dispositivos mencionados. Então está aqui a unidade de processamento, está aqui a memória RAM, memória ROM, os controladores, né? E está aqui os dispositivos como disquetes, que antigamente era disquete, teclado, mouse, que ainda tem até hoje, né? Impressora, e tudo isso é ligado através de um cabo que vai até lá os componentes. A gente chama isso aqui de barramento, né? A gente chama de barramento essas ligações que ligam um dispositivo a outro, né? O barramento de dados ele serve para enviar e receber dados entre processador, memória e periférico. Então, na real, aqui um barramento ele está localizado ali, ele está localizado aqui na placa-mãe. Vou botar aqui uma placa-mãe. Vamos ver aqui um barramento.
barramento da placa-mãe. Ela está aqui. Ó, você vai ver que cada dispositivo ele precisa se ligar um ao outro, né? Ele precisa se ligar um ao outro. E aí você tem aqui as conexões que estão na própria placa-mãe, que ligam um componente ao outro, que são chamados de barramentos. São as ligações entre um componente e outro. Agora é claro que isso não é só uma fita, só um fio de energia, né? Ele tem um controlador por trás ali. O barramento, então, ele serve para o barramento de endereço, ele serve para identificar qual interface quer transmitir e receber dados, e determina que posição da memória de dados deva ser escritos. Então o barramento ele também é controlado por esses controladores, esses chips, e esses controladores, né, eles vão dizer que hora a informação vai passar, vai entrar, vai sair. Através deles ali vai entrar num processador e para a memória, vai da memória para a impressora, vai da impressora para o monitor. É ele que vai controlar. São esses chips aí que controlam tudo isso aí. São os barramentos de endereço. Na real, são chips que fazem esse controle, né? Barramento de controle serve para controlar também o fluxo de dados no barramento de dados. A memória, falar de memória aqui rapidamente. Memória aí são dispositivos capazes de armazenar informações de forma codificada. Existem 3 tipos de memória, de tecnologias de memória utilizada para armazenamento de dados. Memórias semicondutoras são aquelas que servem, as memórias são aquelas em que as informações são armazenadas em chips, através normalmente da existência de corrente elétrica. Exemplo, a memória RAM, a memória ROM, a memória EPROM, a memória cache, a memória flash. Então vou botar aqui uma memória RAM e ver o que ele está falando ali. Memória RAM, ó, RAM, aí vem uma picape RAM, né? Vou ter que botar aqui memória RAM. A memória RAM é esse chip aqui, ó. É um chip que todo computador ou celular vai ter. E as informações são armazenadas nesse bloco. No caso da RAM, as informações são armazenadas temporariamente, ou seja, elas entram aqui, ficam armazenadas. Quando o computador é desligado, ela é apagada, o espaço que aquela informação ocupou é apagado. Essa é a memória RAM, memória temporária. Mas você tem outro tipo de memória. Memória ROM, já é uma memória que as informações que estão nessas memórias ROMs, elas não se apagam, né? A menos que você dê uma ordem. Quando o computador desliga, as informações contidas nessas memórias ROM estão na placa-mãe também, elas não se apagam. Só se apagam se você decidir apagar, se você der um comando para apagar. Agora, bota aqui memória flash, ó. Vamos ver aqui, memória flash. São as memórias aí de pendrive, né? E de HD SSD. Também são memórias permanentes, ó. Cartão de memória, são chamadas de memória flash. Memória que a informação é gravada de maneira magnética e não se apaga até que alguém apague, tá? Até que algum tipo de sistema vá lá e apague aquilo ali que está ali dentro. São tipo de memória flash, né? Outras memórias, a memória cache, memória cache, memóriazinhas também que tem aí dentro dos processadores, quanto dentro das placas mães. Elas armazenam os dados temporariamente também e são apagados rapidamente também. É só uma memória de passagem ali. Então, memórias semicondutoras, né, memórias magnéticas para armazenar dados, superfície magnetizável. Essas memória magnética, vamos botar aqui, memória magnética. É o famoso disco rígido. Tá aqui, ó, um disco rígido na memória magnética. Ele tem esse ciclo de metal, onde os dados são armazenados aqui através dessa leitora. Vai armazenando os dados aqui. É o que mais grava, que mais tem capacidade de informação aí, e é mais barato também, por isso que se utiliza muito ainda. Porque a memória SSD, que é um tipo de memória flash, memória SSD, quer ver? Esses SSD, você vai ver aqui que eles têm pouca capacidade, ó, 512 GB, isso é muito pouco para armazenar.
A diferença é que as SSDs, elas são memórias muito mais rápidas para processar informações. Pessoal, a gente deu uma puxada, uma esticada aqui. Falamos aqui 30 minutos sobre alguns componentes, né? Claro que tem muito mais aqui para a gente explorar. Na próxima aula, aí eu vou continuar explorando aí outros recursos dessa apostila, né? Bastante recurso aí, a gente não tem pressa, a gente vai fazendo aí a revisão e atualizando também aí algumas coisas. Para você que está lendo a apostila, ótimo acompanhar essas aulas, né? E aí é isso aí. Não se esqueça, lá na Udemy, se você quiser fazer cursos mais diferentes aqui e em sua própria casa, cursos online, entra na Udemy, digita assim, ó, Cizenando Oliveira, e você vai encontrar todos os meus cursos ali para você fazer de maneira bem simples, rápida, na sua própria casa. Esse aqui de informática básica tem 30 aulas, né? São 7 horas e meia de aula que eu preparei para você aí. O formatação de notebook tem 2 horas só de aula. Você pode em 2 horas aprender a formatar notebook. O de edição de vídeo são 2 horas e meia de aula. Tem esse aqui, o Excel em 1 hora, é 1 hora mesmo de aula. Tem esse aqui, mudar a senha do roteador, é rápido, 37 minutos. E os precinhos, ó, R$ 22,90. Você faz rapidamente aí da sua casa. Valeu, espero você na próxima aula. Acho que é a 5ª aula, vai ser a 5ª aula agora. Que a gente vai estar trabalhando aí com mais conteúdos para você na revisão. Um abraço, até lá.